Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a festa, ela é memória, mas em alguns lugares ela pode ser celebrada como festa, quando ali se tem uma grande devoção a Nossa Senhora invocada com o título do Monte Carmelo, que é o nosso caso. Nós temos grande amor a Nossa Senhora, então para nós, com a graça de Deus, será sempre festa. Pois bem, a igreja hoje, para esta festa, ela reserva este evangelho que às vezes é tomado como que algo contrário à Nossa Senhora, né? Quando a Virgem Maria, juntamente com os irmãos de Nosso Senhor, isto é, os parentes próximos de Nosso Senhor, vão a Ele, e Jesus diz: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. E às vezes esse evangelho ele é aplicado como que isso tenha sido um desprezo à Nossa Senhora, à sua maternidade, quando na verdade foi um grande elogio, porque quem mais fez a vontade de Deus, quem mais foi aberta à vontade de Deus manifestada em Jesus Cristo do que a sua Santíssima Mãe. Como disse Santo Agostinho, já no século V, ele disse que a Virgem Maria é muito mais feliz. Ela já é feliz por ser mãe biológica de Deus, de Jesus Cristo, Deus e homem. Mas ele diz que a Virgem Maria é muito mais feliz por ser discípula do que mãe. Isto é, que ela é muito mais feliz porque ela viveu em tudo a vontade de Deus. E de que lhe valeria ser mãe biológica se não fosse discípula, se não fosse obediente, se não fosse aquela sempre sim à vontade de Deus. Então o evangelho de hoje é um elogio, é um gracejo à mãe de Deus, que foi mãe no corpo e na alma, que foi mãe e discípula, que foi mãe, irmã, né? Teve total parentesco com Deus por causa da sua obediência. E exatamente isso, meus santos, que nós celebramos, porque na espiritualidade do Carmelo, a alma, o coração do justo é o jardim de Deus. Isto é, aquele coração aberto à vontade de Deus, aquele coração dócil a Nosso Senhor, aquele coração desejoso de amá-lo, é o jardim onde Deus pode passear, é o jardim onde Deus pode habitar. Pois bem, qual coração foi mais aberto e foi mais belo aos olhos de Deus do que o coração da Virgem Maria? Então nós olhamos para o coração dela e queremos então, de alguma maneira, reproduzi-lo na nossa vida. Queremos também que o nosso coração seja um jardim de Deus. Queremos também, pela nossa docilidade e procura da imitação das práticas da Virgem Maria, ser na nossa vida irmão, irmã, pai e mãe de Nosso Senhor. Isto é, ter parentesco, ter intimidade com Nosso Senhor. O que Nosso Senhor aqui disse no Evangelho é: parente meu, íntimo meu, é primeiramente quem faz a vontade de Deus. E é a isto que a espiritualidade do Santo Carmelo nos convida. Ter intimidade com Deus. É por isso que a vida de oração, ela é central, ela é capital, ela é principal, ela é tão incentivada na espiritualidade do Carmelo. Porque não adianta você dizer que é devoto
dos santos carmelitas, não adianta você dizer que carrega o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, não adianta você dizer que gosta muito de Nossa Senhora do Carmo, tem até uma imagem sua na casa, se você não faz aquilo que é o principal e está em primeiro lugar para um devoto carmelita: procurar familiaridade com Deus por meio da oração. Então, o objetivo primeiro é esse. Pois bem, quando nós falamos, a homilia hoje tem que ser curtinha, então temos que privilegiar um ponto. Poderíamos tomar várias linhas de reflexão, mas é inegável que um dos sinais, uma das particularidades mais evidentes da devoção a Nossa Senhora do Carmo é o seu escapulário. Os devotos de Nossa Senhora do Carmo carregam um escapulário. E nós devemos conhecer o significado do uso do escapulário para que nós não façamos dele algo que desagrade Nossa Senhora. Isto é, nós não podemos carregar o escapulário de tal maneira que muito pelo contrário, não só não demos alegria a Nossa Senhora, mas lhe causemos tristeza. Então, como carregar piedosamente o escapulário de Nossa Senhora, de modo que nós demos a Nossa Senhora muita alegria e, consequentemente, a Nosso Senhor? Pois bem, qual é a origem? Vamos olhar lá na origem do escapulário. Nós estamos aqui no século XIII, no Monte Carmelo, lá na Terra Santa, viviam nas grutas lá do Monte Carmelo, vários eremitas que viviam em silêncio e em oração. E a Terra Santa foi tomada pelos muçulmanos. E os cristãos tiveram que sair da Terra Santa. Consequentemente, a Ordem Carmelita saiu lá, abandonou o Monte Carmelo e veio para o Ocidente. Aqui chegando, o Ocidente numa crise econômica muito grande, e eles chegando, não é que eles trouxeram muita alegria, porque eles não tinham dinheiro, eles eram pobres, logo eram mais bocas para serem mantidas pelas pobres e poucas esmolas dos cristãos, porque aquelas ordens, elas eram mantidas pelas doações, isto é, de alguma maneira, como essa paróquia aqui é mantida pelas doações dos fiéis. Pois bem, chega um número considerável de religiosos e que vêm para serem mantidos pelas esmolas dos cristãos. E esta e outras dificuldades foram tão graves que colocaram em risco a existência da ordem dos carmelitas. Eles estavam perigando deixar de existir. E São Simão Stock, era um carmelita inglês, ele começa então a rezar e a pedir o auxílio de Nossa Senhora, a proteção de Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora, que ela os protegesse e que não deixasse aquela ordem findar, porque aquela ordem existia exatamente para isso, para propagar a devoção e a imitação a Nossa Senhora. Então, essas duas características tão fortes da figura de Nossa Senhora na nossa vida: intercessão e proteção. E diz então que no dia 16 de julho de 1251, por isso nós celebramos Nossa Senhora do Carmo no 16 de julho, no dia 16 de julho de 1251, Nossa Senhora aparece a São Simão Stock e lhe dá um escapulário que originalmente eram o quê? Eram 2 pedaços de pano unidos
por uma fita larga também de tecido. Era um avental, mas um avental de frente e de costas, que cobria o peito e cobria as costas. Aquele escapulário, né? O nome vem de um termo latino que significa aquilo que, ombros, o que pende nos ombros, significava a obediência a Cristo. Por meio da obediência a Cristo, eles teriam aquela ordem seria preservada e não iria desaparecer. Por meio da obediência a Cristo, eles deveriam manter a esperança de que Deus estaria com ele por meio da proteção de Nossa Senhora. Então, o hábito dos carmelitas já tinha tons marrons e eles tinham agora aquele escapulário grande que cobria o seu corpo e que a partir daí todo carmelita começou a utilizar para significar que Nossa Senhora estaria ali intercedendo por eles, para que eles vivessem a obediência de Cristo, para que eles não perdessem a esperança e na prática daquelas virtudes eles subsistiriam, isto é, eles continuariam existindo, eles não deveriam temer. Os outros fiéis, vendo os carmelitas utilizando aquele escapulário, começaram também a querer carregar um. Isto é, queremos então carregar também nós algo que signifique o jugo de Cristo, o suave jugo de Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu peso é leve e o meu jugo é suave. Então os fiéis começaram também a querer carregar aquele escapulário, significando também a devoção a Nossa Senhora, de quem os carmelitas eram tão devotos. Então os fiéis começaram a usar algo menor. Não era tão pequenininho como este que nós às vezes utilizamos, né? Mas era um tecido menor, significando aquele escapulário. Quando Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock, dando a ele aquele escapulário, ela disse: o escapulário será para ti um privilégio, e quem morrer piedosamente revestido com ele, será preservado do fim eterno. Quem morrer piedosamente revestido com ele, será preservado da morte eterna, do inferno. Eu falava no início da homilia, que nós precisamos saber como usar o escapulário, para que nós não desagrademos Nossa Senhora, para que nós não desagrademos nosso Senhor Jesus Cristo com o uso dele. E como é que nós podemos desagradar a Deus e a Nossa Senhora usando o escapulário? Usando de uma maneira supersticiosa. E como é que nós podemos desagradar a Deus e a Nossa Senhora usando o escapulário? Usando de uma maneira supersticiosa. Isto é, Nossa Senhora disse a São Simão Stock, e por meio dele a todos aqueles que utilizaram o escapulário, que ele deveria ser usado piedosamente, não magicamente. Isto é, você carrega o escapulário e diz: minha salvação eterna está garantida, porque Nossa Senhora disse que quem o revestisse seria preservado do inferno. Eu vou para o céu. E aí você não procura lutar contra os seus pecados. Você não procura ter uma vida piedosa. Você não procura alegrar nosso Senhor Jesus Cristo com a sua vida. Você não procura ser amigo de Nossa Senhora, ser um filho obediente de Nossa Senhora. Você não vai para o céu, meu santo. Você vai para o inferno com todos os escapulários e terços na mão que você carregar. Porque não é isso que garante a salvação. E não foi isso que Nossa Senhora disse a São Simão Stock. E que os papas, que depois essa devoção foi ratificada, foi confirmada pelos papas, pela igreja. E não foi isso que a igreja ensinou e ensina. O que Nossa Senhora disse a São Simão Stock. E a igreja continua reafirmando é o que? Aqueles que carregam piedosamente. E o que é carregar, meus santos,
piedosamente, repito as palavras de Nossa Senhora, o escapulário será para ti um privilégio, e quem morrer piedosamente, revestido com ele, será preservado da morte eterna. Carregar piedosamente, meus santos, é carregá-lo com os sentimentos do coração de Nossa Senhora, que eram os sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo, umas 3 vezes, ele usa essa expressão, uma expressão ousada, sem sombra de dúvida: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imagine, São Paulo, apóstolo, que diz: imitem-me, porque eu, por minha vez, imito Jesus. Então nós, porque a Virgem Maria é a perfeita imitadora de Jesus, é aquela que nenhuma criatura sobre a terra pode se igualar, nós olhamos para ela e queremos então imitá-la. Se podemos imitar São Paulo, que tinha pecado, pelo menos teve pecados antes da sua conversão, podemos, com muito mais propriedade, imitar a Virgem Maria. Então, carregar piedosamente o escapulário, repito, não é simplesmente você, e é um gesto muito bonito, e que você deve até mesmo fazer, pelo menos uma vez ao dia, de você beijar o seu escapulário, recordando-se de Nossa Senhora, recordando-se de nosso Senhor Jesus Cristo, recordando-se das graças que ela promete nos conceder se nós perseverarmos na busca da obediência a nosso Senhor. Então, com muita devoção, com muita alegria, com muita gratidão, beijar o escapulário, rezar uma Ave Maria que seja por dia, né? Além das suas orações, é claro, recordando-se da alegria de fazer parte, de alguma maneira, da ordem do Santo Carmelo, de alguma maneira ser um carmelita. Eu estou ligado a esta ordem, talvez seja a ordem com maior número de inscritos, de participantes, porque aqueles que carregam o escapulário são de alguma maneira ligados à ordem do Carmelo. Então, você pode e deve rezar a sua Ave Maria, beijar o escapulário, ou ter uma estampa, uma imagem de Nossa Senhora na sua casa, Nossa Senhora do Carmo, e todos os dias, ou de uma outra imagem de Nossa Senhora, e visitar aquela imagem e agradecer o cuidado que ela tem na sua vida. Tudo isso é bom, é excelente, mas não é apenas isso. Isto é, diante de um perigo de você se agarrar ao seu escapulário e pedir ajuda do céu, ok, mas principalmente a busca da imitação de Nossa Senhora na sua vida. Se você buscar imitar a Virgem Maria na sua vida, tudo mais terá sentido e um grande significado. Mas se você não buscar imitar as virtudes de Nossa Senhora, se você não procura viver a obediência a nosso Senhor Jesus Cristo, não terá muita diferença do que aquele que carrega uma figa na carteira, um trevo de 4 folhas ou uma ferradura para se livrar dos males. Não é isso, não é superstição. Pois bem, e quais são então as virtudes que nós precisamos imitar na nossa vida? São muitas, vou aqui citar apenas algumas. A oração. Nossa Senhora é a mulher da oração. A Virgem do silêncio, a Virgem orante. Então nós precisamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude a ser homens e mulheres de oração, porque é por meio da oração que nós nos tornaremos amigos de Cristo. É por meio da oração que nós nos tornaremos verdadeiramente parentes de nosso Senhor. Quem são meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, meu pai, meu amigo? É aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então essa familiaridade com Deus nós adquiriremos por meio da nossa vida de oração. Não apenas, mas eu sou batizado. Mas eu sou crismado, já tenho uma salvação garantida. Eu sou consagrado a Nossa Senhora. Eu carrego o escapulário.
Não apenas isso, porque se você for batizado e não procurar ter familiaridade com nosso Senhor, mesmo com o batismo, você se perderá. Então não é simplesmente isso. Então, a oração. Segundo, a generosidade em fazer a vontade de Deus. Quando o anjo se apresentou a ela e apresentou os planos de Deus para a vida da Virgem Maria, ela prontamente aceitou. Seja feito conforme disseste. Isto é, seja feita a vontade de Deus. Procurou aceitar a vontade de Deus, mesmo quando significou o quê? De alguma maneira criar um certo reboliço na sua vida. Mas ela aceitou em tudo a vontade de Deus. Ela foi generosa. Ela foi desapegada de si mesma. Ela foi aberta à vontade de Deus. Percebe, meus santos, que o que significa ser devoto da Virgem Maria, o que significa carregar o escapulário, significa rezar e suplicar a Nossa Senhora, minha mãe, me ajuda para que eu ame a vontade de Deus e ser desapegado da minha vontade, para que eu seja como a Senhora, generoso, para que eu diga que a vontade de Deus seja feita na minha vida, não a minha vontade. Então, a procura da imitação dessas virtudes, a caridade, né? Nós temos tantos exemplos da caridade de Nossa Senhora, seja ela quando lhe foi dito que Isabel, já idosa, estava grávida, ela vai à Virgem Maria fazer aquela grande peregrinação, aquela menina sozinha para ir lá visitar e cuidar, ajudar a sua prima Isabel. Quando ela, na festa, ficou atenta, nas bodas de Caná, ela ficou atenta às necessidades. Ela não estava ali alheia ou apenas absorvida na festa, mas ela estava atenta às necessidades daqueles noivos. Que bafão, como se diz, se faltasse vinho. Vinho que era sinal da alegria e até mesmo da bênção de Deus. Então ela percebeu que tinha faltado vinho e apresentou a necessidade ao seu filho. Então a caridade, a intercessão, um devoto da Virgem Maria é aquele que está com os olhos atentos também às necessidades dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus familiares. É um intercessor. A inimiga do diabo, porém, inimizade entre ti e a mulher, aquela palavra lá do Gênesis, e que a igreja sempre aplicou à Virgem Maria. Isto é, ela é aquela que pisa a cabeça da serpente. Ela é aquela em quem o diabo não teve espaço e nem conseguiu fazer sedução alguma. Então nós carregamos o escapulário pedindo a Nossa Senhora que também nós não caiamos nas seduções do diabo, que nós sejamos inimigos do diabo e amigos de Deus, que são realidades que crescem proporcionalmente. Quanto mais amigos de Deus formos, menos amigos do diabo seremos. Quanto mais abertos à vontade de Deus nós formos, mais fechados às seduções do diabo nós seremos. Então, ser devoto da Virgem Maria, carregar piedosamente o escapulário, é praticar nas nossas vidas as virtudes daquela que nós tomamos como mãe, mestra e protetora. Que hoje, meus santos, ao renovarmos aqueles que já carregam o escapulário, que nós renovemos este desejo de carregá-lo piedosamente. Aqueles que vão recebê-lo pela primeira vez, que peçam a Deus a graça de nunca se esquecerem por que carregam aquele pedaço de pano no seu pescoço. Lembrando que hoje já é permitido carregar o escapulário. Pode ser de madeira, pode ser de plástico, pode ser de metal ou pode ser de pano. O que importa aqui é o sentido espiritual que você dá a ele. Mas a primeira vez que você recebe tem que ser com o de pano.
Isto é, o padre, quando vai impor o escapulário pela primeira vez numa pessoa, tem que ser com o escapulário de pano, com a oração completa. Por isso que hoje, após a missa, aqueles que nunca receberam a imposição do escapulário, podem entrar na fila. Quem já recebeu não precisa entrar novamente. Mas você tem que se lembrar o quê? Se você recebeu aqui nessa igreja, no dia de Nossa Senhora do Carmo, foi assim, sempre assim. Com o escapulário de pano, com a oração completa. Aí depois, até mesmo no mesmo dia, você pode colocar no seu pescoço o escapulário segundo o seu gosto. Mas no dia da imposição, tem que ter sido feita por um sacerdote, com o escapulário de pano e com a oração prescrita e aprovada pela igreja. Então, aqueles que vão receber pela primeira vez, peço a Nossa Senhora a graça de carregá-lo sempre piedosamente, para dar muita alegria a Nosso Senhor e alcançar a salvação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.